A economia norte-americana entra em um período de forte instabilidade, com desafios que se multiplicam e colocam em xeque a capacidade do governo de manter a situação sob controle. As tensões no setor financeiro aumentam à medida que decisões econômicas controversas são adotadas, gerando impactos que se espalham por diferentes segmentos da sociedade. Entre essas medidas, a manutenção das taxas de juros em um patamar congelado tem sido alvo de intensos debates. Enquanto alguns argumentam que essa estratégia pode evitar um colapso imediato, outros alertam que a falta de ajustes pode agravar ainda mais a inflação e aprofundar os problemas estruturais do país. Entre os efeitos mais visíveis dessa crise, destaca-se o aumento dos preços dos produtos essenciais, que atinge diretamente o consumidor médio. O custo dos alimentos, em especial de produtos como ovos, disparou nos últimos meses, impulsionado pela redução na oferta causada por surtos recorrentes de gripe aviária. Esse problema se agrava com a escassez de trabalhadores no setor de transporte e logística, dificultando a reposição de estoques e elevando os custos operacionais das redes de abastecimento. Como resultado, a pressão sobre os orçamentos familiares cresce continuamente, tornando o acesso a itens básicos um desafio cada vez maior. As previsões indicam que essa tendência não será revertida tão cedo e a população precisará lidar com um cenário econômico ainda mais volátil nos próximos meses. A situação do mercado de trabalho se torna cada vez mais frágil, refletindo as consequências de ajustes econômicos que desestabilizaram setores estratégicos. A retirada de incentivos governamentais desencadeou uma onda de cortes de empregos, atingindo indústrias que até pouco tempo eram impulsionadas por avanços tecnológicos e inovações digitais. Empresas que antes cresciam rapidamente, especialmente no setor de inteligência artificial e automação, agora enfrentam um período de retração inesperada, resultando em demissões em larga escala e na revisão de investimentos. Esse cenário gera um efeito dominó, impactando não apenas os negócios de grande porte, mas também os pequenos empreendimentos, que sofrem com a redução da demanda e a menor circulação de capital. Além das dificuldades internas, a economia global enfrenta um ambiente de incerteza, intensificado por disputas comerciais entre as principais potências mundiais. O aumento do protecionismo e as restrições no comércio internacional afetam diretamente as cadeias de suprimentos, dificultando a movimentação de bens e serviços em mercados estratégicos. Setores como o financeiro e o tecnológico tornaram-se campos de batalha geopolíticos, onde cada país busca consolidar sua influência e garantir sua posição na nova ordem econômica. Esse embate não apenas redefine as relações comerciais, mas também exige que governos e empresas reformulem suas estratégias para se manterem competitivos em um cenário cada vez mais imprevisível. Diante desse cenário, líderes políticos e economistas tentam encontrar soluções para conter a crise e evitar um colapso ainda maior. Diversas correntes apresentam propostas distintas, algumas defendendo a necessidade de ajustes rigorosos na política monetária para estabilizar os mercados e conter a inflação, enquanto outras advogam por estímulos econômicos direcionados para setores mais impactados, buscando impulsionar o crescimento sem comprometer ainda mais o equilíbrio fiscal. O desafio, no entanto, está em encontrar um ponto de equilíbrio entre essas abordagens, uma vez que medidas mal planejadas podem desencadear efeitos opostos para desejados, prolongando ainda mais o período de incerteza e dificultando a recuperação econômica. A pressão sobre o governo se intensifica à medida que os indicadores econômicos oscilam e as consequências das decisões tomadas se tornam mais evidentes. A preocupação com o controle da inflação precisa ser ponderada com o risco de provocar uma recessão profunda, um dilema que exige ações estratégicas e um planejamento cuidadoso. Além disso, o impacto das políticas internas se estende além das fronteiras nacionais, uma vez que qualquer mudança significativa no cenário econômico dos Estados Unidos repercute diretamente em mercados globais. Os investidores acompanham cada movimento com extrema cautela, ajustando seus posicionamentos diante da volatilidade dos mercados financeiros.
A incerteza não se restringe apenas ao curto prazo, mas também ao futuro da economia como um todo, influenciando desde grandes conglomerados até pequenos empreendedores que precisam se adaptar a novas realidades. O temor de uma recessão prolongada ganha força entre analistas, que alertam para os riscos de decisões tomadas sem uma estratégia clara e coesa. Sem uma resposta eficiente para os problemas estruturais, o país pode entrar em um período de estagnação econômica, que não apenas prejudicaria o crescimento interno, mas também teria desdobramentos significativos sobre outras economias interconectadas, tornando o cenário ainda mais complexo e desafiador. À medida que os desafios econômicos se tornam mais evidentes, a pressão sobre as autoridades responsáveis pela condução da política monetária e fiscal se intensifica. Os mercados, os setores produtivos e a população aguardam com grande expectativa as próximas ações do governo e dos órgãos financeiros, na esperança de que medidas eficazes possam trazer estabilidade e confiança ao cenário atual. No entanto, a complexidade da crise exige mais do que soluções superficiais ou respostas imediatistas. Qualquer decisão tomada nos próximos meses terá um peso significativo, não apenas para a economia interna, mas também para a posição dos Estados Unidos no cenário financeiro global. A incerteza econômica já afeta diversos setores, desde o consumo doméstico até os investimentos de longo prazo. Empresas aguardam diretrizes claras antes de expandirem suas operações ou contratarem novos funcionários, enquanto investidores internacionais analisam com cautela a viabilidade de manter capital aplicado no país. Essa hesitação pode levar a uma desaceleração econômica ainda maior, tornando a recuperação mais lenta e difícil. Ao mesmo tempo, a reação do governo será fundamental para definir se a crise poderá ser administrada de forma controlada ou se transformará em um problema de proporções mais graves, com impactos que podem se estender por anos. Se as medidas adotadas forem eficazes, o país poderá recuperar sua estabilidade gradualmente, restaurando a confiança dos investidores e fortalecendo sua posição como potência econômica. No entanto, caso as políticas implementadas falhem em conter os danos e reverter as tendências negativas, os efeitos podem ser devastadores, comprometendo o crescimento a longo prazo e reconfigurando as dinâmicas das relações financeiras internacionais. Um cenário de instabilidade prolongada poderia enfraquecer o poder de influência dos Estados Unidos no comércio global, dando espaço para o fortalecimento de outras economias emergentes e alterando significativamente o equilíbrio de forças no sistema financeiro mundial. Diante desse panorama, a necessidade de decisões estratégicas bem fundamentadas se torna urgente. A crise pode ser um ponto de inflexão que definirá não apenas o futuro da economia americana, mas também a estrutura das finanças globais. A resposta que será dada nas próximas semanas e meses poderá determinar se o país conseguirá evitar um declínio prolongado ou se entrará em um novo ciclo de desafios econômicos ainda mais complexos e imprevisíveis.